Bom, então sejamos todos nós bem-vindos, tá? Essa é a segunda aula de Mecânica dos Sólidos, uma disciplina do campus de Várzea Grande da UFMT, tá? Da Faculdade de Engenharia, né? Então, na aula de hoje nós vamos tratar sobre a força aplicada em partículas, como tratar essas forças. Já está disponível para vocês lá no AVA um material sobre derivadas integrais e sobre vetores. A de vetores é fundamental que todos vocês vejam, tá? You are now muted. You are now unmuted. Alguém chegou a abrir esse material já? Vocês já chegaram a ver esse material? Tá lá. É fundamental que vocês estudem esse material, porque é um pré-requisito dessa disciplina e vocês precisam estar muito bem com relação a projeção de vetores, né? Trabalhar com produto vetorial, produto escalar, algo que a gente vai trabalhar muito aqui na disciplina, né? Então, estejam atentos para isso. Tá certo? Bom, então vamos começar. Eu vou sair daqui da tela, tá? E vou compartilhar com vocês a tela 1. Um pouquinho. Ok. Deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Aí, pronto. Tá? Então, deixa eu voltar com vocês para ver suas perguntas, para ver o que vocês têm para dizer, né? Para vocês interagirem. Tá, só vou ajeitar um pouquinho aqui o... Opa. Simuladores. Só um pouquinho, só estou ajeitando aqui o slide para poder gravar para os seus colegas. Aqui ele estava um pouquinho pequeno, mas agora já estamos ajeitando aqui. Aí. Tá. Ok. Bom, então o que acontece é que nós vamos tratar sobre forças na partícula. Então vocês podem interagir, pode perguntar, pode abrir o microfone, do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês acharem que é mais conveniente, tá? Então, vamos ver. Então, o que é importante? Todos vocês estão enxergando a tela? Tá ok. Então, o que é importante é que no final dessa aula aqui, vocês precisam ter desenvolvido os seguintes temas: determinação de forças resultantes atuantes sobre uma partícula e forças aplicadas em partículas em equilíbrio estático. Então, no final dessa aula, que não necessariamente termina hoje, essa aula pode terminar semana que vem, pode ter continuação, tá? Então, mas é importante que vocês saibam que essa aula pode ter continuação, mas é importante também que vocês saibam que vocês, no final da aula, vão poder ter desenvolvido
os conceitos de forças resultantes e de forças aplicadas em partículas. Tá? Bom, ficou um traço aqui, deixa eu apagar esse traço aqui. Opa, pronto. Então veja, a mecânica ela é a ciência que descreve e prevê as condições de repouso ou de movimento dos corpos sob a ação de forças. Então nós vamos trabalhar sempre com ação de forças. A gente sabe que na divisão da mecânica nós temos a estática e a dinâmica. Né? Corpos, aqui está escrito errado, tá? Tá deformáveis, não é deformáveis, mas é deformáveis e fluidos. Nessa disciplina nós vamos ver exclusivamente estática dentro da mecânica. Então nós só vamos ficar com esse elemento aqui, né, que é estática apenas, tá? Então isso é importante a gente saber também, tá? Que nós vamos ficar apenas em estática. Apenas é modo de dizer, tá? Porque vai ter bastante conteúdo. Bom, outra coisa que nós podemos falar que não precisa, né? Alguns conceitos fundamentais que são importantes a gente tratar, tá? Que é o espaço, o tempo, massa e força, que é o que nós vamos tratar aqui nessa disciplina. Tá? Vai ter outro, que é o momento de força, que é o torque, que nós vamos ver depois também. Tá? Mas esses conceitos fundamentais, depois vocês deem uma lida sobre isso, para vocês se inteirarem mais. Tá? Ok, e dentre os princípios fundamentais, né, do que nós vamos trabalhar, ainda tem a questão da lei do paralelogramo, que muitos livros de estática trazem. Eu entendo que seja um recurso interessante para soma de vetores, porém não é viável do ponto de vista operacional. Por quê? Tá? Veja, quando você soma vetores, você está somando as componentes do vetor. Então, se você soma componentes do vetor, vamos pensar do ponto de vista computacional, tá? Então, do ponto de vista computacional, nós vamos ter lá um determinado vetor. Por exemplo, um determinado vetor U. Um determinado vetor U, ele vai ser... Vamos pegar no espaço triortogonal, tá? Que são as coordenadas cartesianas, o x, o y, mais o z, tá? Na direção... nós estamos usando IJK. Tem gente que usa x, y, z. Aí fica a critério de cada um, tá? Bom, mas veja, se nós tivermos vários vetores, né? Vamos supor que nós temos aqui vários vetores, né, denominados como, por exemplo, A. Esses daqui são os A's. Aí você tem os B's também. Então você vai ter lá o B. Então você vai ter o XB mais o YB mais o ZB e etc. Então você tem aqui N vetores, né? N vetores. Quem não estiver acompanhando, fala, tá, gente? Então, a gente pode escrever esses vetores, né, na seguinte forma. O XA, o XB, etc., o XN. O YA, o YB, etc., o YN, o ZA,
UZB, etc., UZN. Então a gente escreve, como uma matriz. Então a gente escreve esses vetores, né, como uma matriz. Deixa eu escrever esse U de outra forma, tá? Com um tracinho do lado, né, para explicitar que é uma matriz. Então, quando a gente vai fazer a soma de todos esses vetores, então você pode ver que cada um desses daqui representa um vetor, que nós podemos escrever também, né, da seguinte forma: o A o B, etc., o N. Então, quando nós vamos somar todos esses vetores, se nós formos usar a regra do paralelogramo, a regra do paralelogramo só permite a gente somar de 2 em 2. Então, o que você tem que fazer? Você soma esses dois e obtém uma outra matriz, onde você vai ter a resultante de A mais B, que é o vetor resultante, todos os outros aqui e o N. Tá? E aí depois você vai pegar mais dois vetores aqui e você vai somando. Então, vocês que são da área de controle e automação e de computação, vocês já perceberam onde nós vamos parar com isso daí? Conseguiram perceber? Diz aí para nós se vocês já perceberam se isso é viável ou não. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma enquete. Aí, ó, o Auliab, não vou nem fazer enquete mais, porque já tem... exatamente, olha aí, vocês já perceberam a dificuldade que é fazer isso, né? Então, o que acontece? O método do paralelogramo, ele é muito bom quando você tem 2, 3, no máximo 4 vetores. Agora, quando você tem infinitos vetores, né, quando você tem N vetores, poxa, computacionalmente é muito mais fácil você trabalhar com matrizes. Você trabalha com matrizes, essas matrizes você consegue diagonalizar, você consegue somar, você consegue fazer o que você quiser em computação. Então, a Oliab até falou, né? É um recurso computacional muito alto. Né? O Carlos Eduardo colocou, está em loop. Então, quer dizer, o que acontece? Quando você faz isso, você vai ter quantas linhas de comandos vai ter que escrever só para fazer uma soma de, por exemplo, de 10 vetores. Agora, se você somar todas as componentes da matriz, você monta a matriz, coloca os valores, aloca as memórias, faz tudo isso aí direitinho, você consegue fazer um programa com 2 linhas de programa, você faz a soma de vetores, né? Então vocês já perceberam como não é legal você trabalhar com o método do paralelogramo. Isso aí vocês já perceberam já. Né? E vocês viram como é interessante mesmo esse ponto de vista dentro da mecânica dos sólidos, da estática, justamente para se perceber que computacionalmente não é interessante, então vamos utilizar o quê? A soma de vetores, né? A soma de vetores enquanto matrizes mesmo. Trabalhamos sempre com matrizes. Né? Então você aloca as memórias, tudo direitinho lá e tal, de forma que você trabalha com matrizes, faz a soma se precisar e vai para frente, né? Então aqui também nós não iremos trabalhar com o método do paralelogramo por causa disso, tá? Embora os livros de estática tragam, tá? Mas quem quiser trabalhar, fique à vontade, eu não aconselho. Uma outra
Agora, uma questão, a lei do paralelogramo e fazer a soma das forças, colocando, representando os vetores em suas componentes e numa matriz, tá? É uma questão operacional. Agora, uma questão conceitual é que o vetor força, quando ele é aplicado num ponto do corpo, ele pode ser aplicado em qualquer ponto dessa linha de ação, que não vai fazer diferença. O objeto, nós não estamos considerando deformações, tá? Nós só estamos considerando translação e rotação. Então, se nós não estamos considerando deformações no corpo, qualquer ponto do objeto que essa força estiver aplicada dentro dessa linha de ação, ela vai ser não vai mudar as propriedades de movimento desse objeto. Tá? Isso é uma coisa que a gente pode perceber também. Tá. Antes de ir para a primeira lei, segunda lei, etc., né, vamos mostrar aqui, né, uma coisa. Então, eu vou representar aqui, gente, por favor, não riam do carrinho que eu vou fazer, tá? Vou tentar fazer um carro aqui. Bom. Então, Fuscão, né? Tá aí o carrinho, tá? Não vou inventar muita coisa, não, porque o que eu quero mostrar é simplesmente a linha de aplicação das forças, tá? Então, veja que nesse objeto, né, vamos supor que a gente tem uma linha de ação, tá? E nós vamos aplicar uma força nesse objeto. Então, se a gente aplicar uma força na frente do carrinho ou aplicar uma força na parte de trás do carrinho, tá? Vocês concordam comigo que o movimento desse carro vai ser o mesmo para a direita? Tanto faz se você aplicar F1 ou F2, tá? O resultado, a consequência da aplicação de força vai ser a mesma. Alguém discorda disso? Tá tudo bem, gente? Até aqui? Alguma pergunta? Ok, vamos lá então. Então, vamos para frente. Tá? Então, era mais para a gente considerar essa questão. Tá? Então, o nosso estudo vai ser fundamentado na primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e terceira lei de Newton. Então, fundamentando nisso, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, tá? Vai ter uma enquete. Por favor, responda para a gente aí. Você teve aula comigo de Física 1? Sim ou não? Bom, temos 20 respostas das 22. 13 de vocês disseram que sim, que tiveram aula comigo, e 7 disseram que não. Tá? Estou publicando não sei se vocês têm acesso ao resultado. São 59% disseram que tem aula comigo e 32% disse que não teve aula comigo, tá? Então nós temos aí os 30% de felizardos, né, que não tiveram aula comigo. Os demais tiveram aula comigo e estão tendo uma overdose comigo agora, né, porque vão ter aula comigo de novo, já não aguentam mais.
né? Ó, o Arthur está dizendo que teve aula com o Frank. Legal, bacana. Tá? Eu estou perguntando mais por curiosidade, tá? Isso não influencia em nada aqui, não. Mas por curiosidade mesmo. Tá? Quer dizer, influencia porque os que tiveram aula comigo estão recebendo uma overdose de Fred aí, né, cara? Isso aí eu não desejo para ninguém, né? Mas vamos que vamos, né? Fazer o quê, né? Vamos para frente aí, porque vocês não têm escolha, né? Só eu estou em mecânica dos sólidos, né? Aí você fala assim, vou fazer mecânica dos sólidos lá na outra engenharia, que é 64 horas, mas pelo menos eu não pego o Fred, né? Vou lá trabalhar com o Adenauer, né? Bom, eu tô perguntando, né, gente, mas é claro, é mais por curiosidade mesmo, é brincadeira tudo isso. Então, Matheus, não é bom dar uma olhadinha, mas assim, para você entender mais os conceitos de força, os conceitos das leis de Newton. Eu aqui vou dar uma recuperada em todos esses conceitos, né? Então, fica à vontade para olhar. Não precisa ir tão fundo, não, mas é bom, tá? Mas eu sempre vou recuperar. Por exemplo, as leis de Newton eu vou recuperar agora com vocês, tá? Bom, opa, peraí, aqui, vamos lá. A primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, ela se refere a quê? Aí nós temos a segunda lei e a terceira lei. A primeira lei de Newton, a que ela se refere? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma enquete aqui também, tá? Eu vou. A é movimento retilíneo uniforme e B é referencial. Tá? Quem acha que é A movimento retilíneo uniforme e quem acha que é B referencial? Tá? Ok, temos 15 que já responderam. 16, 17, 18, 19. Ok. Tá, vou publicar, já tem 19, tá? 19. Tá, então vamos lá. O Carlos colocou referencial, o Luiz Eduardo colocou referencial inercial aqui no chat. A primeira lei, gente, o enunciado dela, né? Todo corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a menos que haja uma ação sobre ele. Ou todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que haja uma ação sobre ele, tá? Embora fale sobre repouso e movimento retilíneo uniforme, essas são considerações para o referencial. Um referencial para que a gente possa utilizar as leis de Newton, ele precisa ser um referencial inercial. O que é um referencial inercial? Um referencial inercial é um referencial que respeita a primeira lei. Ou seja, é um referencial em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então não diz respeito ao movimento do objeto em si, mas considera as questões de referencial, tá? Então, dá uma olhadinha aí quem respondeu que é de movimento, porque não é, tá? A segunda lei, a gente pode estabelecê-la como a gente pode dizer que ela eu vou fazer a pergunta e vocês respondem que sim ou não, tá? Na enquete.
eu posso dizer que a segunda lei ela é força igual a massa vezes aceleração? Eu posso dizer que a segunda lei é força igual a massa vezes aceleração? Sim ou não? Ok, temos 13, 14, deixa eu ver, 17, maravilha, 18, que já responderam. 81% respondeu que não, tá? Que não é a... Já publiquei também, não sei se vocês têm acesso, tá? Segunda lei, veja que nós poderíamos muito bem escrever força igual a massa vezes aceleração, mas essa não é a segunda lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton, ela expressa como força igual a derivada do momento linear com relação ao tempo, onde o momento linear é igual a massa vezes velocidade, tá? Vamos dar uma olhada nisso aqui que vale a pena a gente dar uma conferida. Bom, uma vez que nós temos, eu vou fazer no sistema unidimensional, então não vou colocar vetor. O momento linear é massa vezes velocidade. Então, se a força é dp dt, essa é a segunda lei de Newton, então força substituindo o momento vai ficar massa vezes velocidade. Então, eu posso escrever usando a regra do produto, vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, e, portanto, veja que nós vamos ter o termo massa vezes aceleração aqui, tá? Somado com um termo que envolve a variação da massa. Então, a segunda lei de Newton, ela obrigatoriamente, ela precisa ter um termo de variação da massa e um termo de variação, de velocidade. Ela obrigatoriamente ela precisa conter isso daqui porque é algo que pode acontecer. Por exemplo, se você tem um carrinho, tá? Um carrinho cheio de areia, tá? Aí você vem aqui nesse carrinho e faz um furo, de tal forma que vai escorrer areia para cá. Se vai escorrer areia, a areia ela vai ter um movimento para cá e o carrinho vai ter um movimento contrário, pelo menos uma tendência, se tiver atrito, uma tendência a movimento contrário ao movimento que a areia está fazendo, certo? Isso é conservação do momento linear e envolve variação da massa, porque a massa do carrinho ela está variando. Então aqui nós temos que a massa ela tem uma dependência temporal, ela varia com o tempo. E se ela varia com o tempo, então eu não consigo tratar esse caso muito simples de um carrinho usando força igual a massa vezes aceleração. Então, as leis de Newton não dariam conta de tratar um caso muito simples, que é esse aqui do movimento de um carrinho quando está perdendo massa. Imagina, então não seria lei, né? Para ser lei precisa dar conta. Então, a segunda lei de Newton não é força igual a massa vezes aceleração, como vocês responderam, né? Vocês responderam correto. A maioria de vocês. Teve uma pessoa só que falou que respondeu que força igual a massa vezes aceleração é a segunda lei de Newton, tá? Então precisa rever esse conceito para entender que não é que a segunda lei de Newton não é força igual a massa vezes aceleração, tá? E bom, então se a segunda lei não é
força igual a massa vezes aceleração, mas é força igual a dp dt, eu estou apagando e não era para apagar, mas tudo bem, vamos lá. Se nós temos que força é igual a dp dt, então essa é uma lei de movimento, porque envolve movimento. Então a lei que está relacionada a movimento é a segunda lei. Então nós temos uma lei de referencial e uma lei de movimento. O que está faltando aqui, gente? O que falta além do referencial e do movimento? Ou alguém tem alguma dúvida até aqui? Também pode manifestar, tá, gente? Ok, isso aí, Luiz Eduardo, Carlos Eduardo, certinho, tá? Ação e reação. Por que ação e reação? O que ação e reação tem que é importante a gente considerar? O que elas trazem para a questão da mecânica? O que tem em ação e reação de importante? Também. Opa, isso aí, Matheus. Matheus respondeu aqui. Interação entre corpos, muito bom, tá? Vamos dar uma olhada nessa questão também, Matheus, aproveitando que você falou. Veja só, como é que se fala? No universo, nós não estamos sozinhos, né? A gente pode dizer que a gente vive em comunidade, né? Que a gente vive em sociedade, seja lá o que for, tá? Então, nesse sentido, veja só, se nós tivermos, deixa eu mudar a cor aqui para não ficar muito, né? Se nós tivermos aqui, por exemplo, partícula A, partícula B, partícula C, partícula D e partícula N, né? Representando N corpos aqui, tá? Então, nesse sentido, veja só, nós temos aqui A interage com D, assim como D interage com A. Nós temos A interage com B, assim como B interage com A. Então aqui nós temos, né, as várias formas de interação. Tá? Então todas as partículas aqui, elas interagem entre si. Elas estão todas interagindo entre si. Tá? Olha só, a B interage com A e com D. Mas não só com A e com D, a B também interage com N. Tá? Vai ser menor a força? Sim, mas vai interagir. Pode ser menor, pode ser maior também. Tá? Então, nós podemos ver que são várias as interações que a partícula B faz aqui. Então, a partícula B, ela interage com A, ela interage com N, ela interage com D e ela interage com C. Então, veja que há interação dela com todas as demais. E isso influencia no movimento, tá? da partícula B. Então a partícula B ela está influenciada pelo movimento de todas as partículas aqui, ó. Todas elas vão interagir com B de tal forma que isso influencia. Até agora nós consideramos o referencial, né? Então se nós tomarmos um referencial, nós podemos dizer que nós temos aqui um referencial, por exemplo, eu estou colocando um referencial cartesiano, mas não necessariamente, né? X, Y e Z, não necessariamente. Temos a condição de movimento, né? Então a partícula B ela pode ter
uma velocidade ou uma aceleração também, né? Ou a sua posição, enfim, ela pode ter esses três elementos aqui. Então, é o movimento que está relacionado com a segunda lei. Então, nós temos a primeira lei, que é a consideração do referencial, né? Primeira lei. A segunda lei, que é a consideração do movimento em si. E a terceira lei, que é como o Matheus colocou, que é a interação entre os corpos. E essa interação, ela pode ser de 4 formas. Tá? Essa interação, eu vou escrever aqui para vocês, que há 4 formas dessa interação, só tem essas 4 no universo, tá? Que é a interação por forças gravitacionais. Nós temos a interação por força eletromagnética. Nós temos a interação por força nuclear, que é a força nuclear forte, e temos a interação por força nuclear fraca, tá? Qualquer interação que vocês observarem vai ser uma dessas 4. Não pode ser, não tem de outro tipo. Ou vai ser de uma dessas 4 aí, né? Por exemplo, aqui nós temos uma mesa com a perna torta. Vai ficar assim, tá? E nós vamos colocar sobre essa mesa, tá? Deixa eu colocar um objeto aqui, tá? Deixa eu colocar um objeto. Ficou grande, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir esse objeto aqui. Aí. Opa. Pronto. Então tem um objeto sobre a mesa, tá? Eu não vou ficar ocupando muito tempo de vocês, mas as forças que atuam nesse objeto são a força gravitacional e a força normal. Vocês conhecem a força gravitacional por outro nome também, né? Qual que é o nome que vocês conhecem ela? Força peso, isso aí. Então tem a força peso e a força normal. Esse objeto está parado. Se ele está parado, se ele está em repouso no referencial, então nós podemos dizer que P menos N é igual a 0. Logo, N é igual a P. Tá? Então, nós podemos dizer então que força normal e força peso são iguais. A terceira lei de Newton, ela é enunciada da seguinte forma. Para toda ação, tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Então eu vou perguntar uma coisa para vocês de uma forma capciosa, eu vou induzir vocês, tá? Me diz uma coisa, as forças normal e peso, elas estão na mesma direção, isso vocês concordam, né? Elas estão na mesma direção, estão na direção Z, conforme a nossa referência aqui, tá? Então vocês concordam com isso, que ambas estão na mesma direção. Então, se a terceira lei de Newton, então, ela considera a terceira lei, é que ele salva, e na hora que ele salva, ele risca, ele não deixa eu... Aqui. Terceira lei, ela leva em consideração direção,
sentido e intensidade. Intensidade, tá? Então, a terceira lei considera esses três elementos aí, tá? Bom, vou perguntar para vocês. Normal e peso estão na mesma direção vertical. Confere? Não tem nem que perguntar, né? Sim. Elas são em sentidos contrários. E elas têm a mesma intensidade. Então, vocês vão responder sim ou não. Podemos considerar peso e normal como um par ação e reação? Sim ou não? Peso e normal formam um par ação e reação? Temos 6 respostas e temos 24 usuários, né? 23 usuários sem contar comigo. Então, tá. Ok. Temos 16 respostas. Tá? Peso e normal formam um par ação e reação, segundo a terceira lei de Newton? Lembrando que eu induzi as respostas de muitos de vocês. Tá? Temos 17 respostas. Vamos lá, os demais. Pode responder. Não quero responder, professor. Tá bom, não precisa, se não quer, não responde. Tá? Nós estamos com um empate técnico aqui, tá? Publicando, não dá muito tempo da gente esperar, tá? Publicando, deu um empate técnico, né? Muitos de vocês disseram que sim, que formam par ação-reação, mas muitos disseram que não também, tá? Então, Matheus, eu não sei o que acontece, que vocês não conseguem ver os resultados. Ontem eu ministrei aula de Física 1 também e o pessoal falou que não consegue também. Depois eu tenho que ver com o pessoal do suporte do AVA por que vocês não conseguem ver o resultado. Tá? Olha o que o Carlos falou. O Carlos, Eduardo, ele colocou assim: tem que atuar em corpos diferentes para ser um par ação-reação. Então, vamos entender o seguinte. Tá, deixa eu copiar isso aqui, que eu vou levar isso aqui para outro lugar. Vamos lá. Ctrl C, vou criar uma página aqui, tá? E vou trazer para cá. Opa! Por que não veio esse aqui, hein? Era para vir. A mesinha tem que vir junto. Pronto, tá? Veja que quando nós consideramos, quando eu falei para vocês que força peso e força normal, elas são iguais num caso muito restrito. Elas são iguais num caso restrito. Elas são iguais num caso restrito em que, deixa eu apagar isso aqui, eu vou escrever novamente, tá? Nós chegamos à conclusão de que normal é igual ao peso, tá? Essa foi a conclusão que a gente chegou. Mas nós chegamos a essa conclusão por um caso em que o objeto está em repouso, tá? Ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, a aceleração desse objeto é zero. Então, nós chegamos num caso muito particular. Então, para a gente poder decidir se formam par ação e reação, vamos lembrar o seguinte: a terceira lei de Newton é uma lei de interação. A gente não pode esquecer disso. Ela é uma lei de interação. Se ela é uma lei de interação, podemos dizer que a normal e o peso estão provocando a interação desse objeto? Sim.
mas com outros objetos e não com ele mesmo. Então, normal e peso não são forças que mostram a interação desse objeto com ele mesmo. Então, o que nós fizemos aqui foi analisar o movimento desse objeto segundo a segunda lei de Newton. Então, aplicando a segunda lei de Newton, nós chegamos à conclusão de que para que esse objeto permaneça no estado que ele está, o peso e a normal têm que ser iguais. Porém, o peso e a normal são iguais em intensidade, mas são só numericamente iguais. Por quê? A força normal e a força peso teriam que atuar em corpos diferentes. Então, o Carlos Eduardo, ele falou isso, ele colocou isso aqui para nós no chat, que ação e reação obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente devem atuar em corpos distintos, tá? Então, além de nós termos que ter a mesma direção, a mesma intensidade e sentidos contrários, ação e reação obrigatoriamente devem atuar em corpos distintos, como o Carlos Eduardo colocou. Então, vamos lá. Tem que ter a mesma intensidade tem que ter sentidos contrários. Então, as ações têm que ter sentidos contrários. E tem que ter a mesma direção. O que está enunciado na terceira lei são esses três. O que não está enunciado na terceira lei é que ação e reação obrigatoriamente devem atuar em corpos distintos. Então, por que o Carlos falou isso? Porque esse é o princípio da terceira lei. A terceira lei é uma lei de interação. Por ser uma lei de interação, ela tem que obrigatoriamente envolver interação. Para envolver interação, então tem que ser ação e reação obrigatoriamente devem atuar em corpos distintos. Mas tem outra condição. Qual é essa outra condição que precisa ter? Tem uma outra condição. Tá? Eu vou contar para vocês. Devem ser. Ele gravou e quando ele grava, ele faz isso comigo. Tá? Devem ser de mesma natureza. Então, o que não está considerado, entre aspas, não está considerada explicitamente na terceira lei, é que ação e reação devem obrigatoriamente atuar em corpos distintos e que as forças têm que ser de mesma natureza. Peso e normal são de mesma natureza? O que vocês acham? Qual a natureza da força peso? Exato, gravitacional. Então a força peso é de natureza gravitacional. E a força normal? Qual a natureza da força normal? Força normal é uma força de contato, exatamente. Opa, não chegamos lá, hein, Matheus?
Não precisa tanto. Não é nuclear. Tá? É eletromagnética. Então, a força peso é gravitacional e a força eletromagnética é uma força e a força normal é uma força eletromagnética. Tá? A força normal é eletromagnética e peso gravitacional. Tá? Então vocês podem perguntar assim agora, tá? Se a força normal e a força peso não são um par ação-reação, então vamos aqui criar uma página e vamos colocar isso aqui. Vamos imaginar vamos imaginar só, tá, gente? Porque eu não sei desenhar muito bem não, tá? Então isso aqui é um avião, tá? Isso aqui é um avião. Tá em pleno voo. Tá? Tá em pleno voo. Ok? A força peso atua sobre esse avião em pleno voo? O que vocês acham? A força peso atua sobre esse avião em pleno voo? Sim ou não? Sim. Não deixa de atuar. O objeto tem massa e está sob influência da Terra, então. Opa, ficou um pouquinho torto, não tem problema não, tá? Vamos lá. Não é isso que vai. Então tem peso. A força normal atua sobre esse avião em voo? Tem força normal atuando sobre ele? Exato, não tem. Por que não tem? Porque não tem contato. A força que atua sobre ele é empuxo, mas não a força normal. Força normal não tem contato. Então tem peso e não tem contato. Então não tem reação? Não teria reação? Se a força peso normal são um par ação-reação, então nesse caso aqui do avião em pleno voo, não tem reação? Tem. Como assim tem? Tem reação. Vamos mostrar a reação agora para vocês aqui, tá? A força de reação, nesse caso, nós temos a Terra. Tá? Não vou fazer terra plana não, tá, gente? A Terra aqui, tá? Exagerando bastante aqui na sua excentricidade. Tá? E tem o centro da Terra aqui. Então, a força-peso. O que é a força-peso, então? A força-peso é uma força gravitacional. Tá? O que é a força-peso? Vou fazer em módulo, tá? A força-peso é uma força gravitacional, que conforme a lei da gravitação universal de Newton, ela é um G maiúsculo, que é uma constante gravitacional universal, vezes a massa do avião, vezes a massa da Terra, dividido pela distância entre o avião e a Terra ao quadrado. Essa é a intensidade da força gravitacional entre o avião e o objeto. Então, para ação-reação, é formado pela força da Terra sobre o avião, sendo ação, e a força do avião sobre a Terra, sendo a reação. Ação e reação. Tá? E aqui no caso do objeto da mesa, não temos o avião, mas temos o objeto. Opa! Então, se nós temos o objeto,
então nós também teremos aqui que considerar a força, né, as forças ação e reação. Então, quem é a reação? Tanto faz, qualquer uma das duas, mas vamos lá. Vamos dizer que a força de ação é o peso do objeto. O que é o peso do objeto? É a força de atração gravitacional da Terra atuando sobre o objeto. E a reação é a força do objeto sobre a Terra, para ação-reação. Tá, então se a reação ao peso sobre o objeto é o peso da Terra devido à atuação do objeto, então qual é a reação à força normal? A reação à força normal é o seguinte: força normal é a mesa atuando no objeto. Então é o objeto atuando sobre a mesa. Tá? Então aqui nós temos a força de reação. Então, ação é a força normal, que é a força de contato entre a mesa e o objeto, e a reação é o contato do objeto sobre a mesa. Então, encontramos. E um último exemplo que nós podemos oferecer é se nós tivermos aqui uma parede. Imaginemos uma parede e nós vamos colocar aqui um objeto qualquer. Tá? Se nós colocarmos esse objeto qualquer nessa parede, vai ter a força peso e vai ter a força normal. Então nós temos aqui a força peso e a força normal. O que é a força peso? É a Terra atuando sobre esse objeto. Então nós temos aqui, tá? A Terra atuando sobre esse objeto e tem como reação, então, o objeto atuando sobre a Terra. A força normal é a parede atuando sobre o objeto. E a força de reação vai ser o objeto atuando sobre a parede. Então tem aqui a reação. Então veja que nesse caso aqui nós temos a força peso e a força normal em direções perpendiculares. Portanto, elas não podem formar um par ação-reação. Gente, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida até aqui? Se tiver dúvida, fala, gente, por favor. Tá? São condições, as leis, tudo isso aí que a gente precisa entender. Tá? Pode abrir o microfone, falar, fica à vontade, tá, gente? Tá? É só uma recapitulação de Física 1, tá? Só uma recapitulação de Física 1. Porque aqui vai ser bastante aplicado, vocês vão ver. Essa disciplina é muito aplicada. Ela é muito prática, ela não envolve muitos conceitos e tal. Então aqui só vamos falar da partícula, né? Que a partícula é uma... porque as dimensões do corpo, elas não são... não devem ser consideradas, né? A Terra, por exemplo, é uma partícula se nós considerarmos a galáxia inteira, né? A Terra é só uma partícula. Mas para nós que estamos aqui na Terra, ela não é uma partícula. Então ela pode ser considerada uma partícula do ponto de vista das forças que envolvem todos os corpos da galáxia com relação a ela.
Tá? Ok, aqui só coloquei o destaque, né, de no equilíbrio a resultante é nula, porque nós vamos trabalhar aqui praticamente com resultantes nulas. Né? No começo nós vamos aplicar a somatória das forças e tal, mas depois nós vamos fazer força nula para a gente trabalhar nas situações de equilíbrio. Ok? Tá, vetores escalares. Tá? Para ser vetor não basta ter intensidade, direção e sentido, é preciso que respeite as regras da álgebra vetorial. Tá? Então, vetor não basta ter intensidade, direção, nem tudo que tem intensidade, direção e sentido é vetor. Tá? Escalar são grandezas físicas caracterizadas apenas pela intensidade, porque não faz sentido utilizar direção e sentido para essas grandezas. Tá certo? Então, a ideia a partir daqui, tá? Eu vou representar para vocês, tá? Vou fazer alguns exemplos com vocês, só para a gente poder tratar essas situações. Eu não vou fazer todas daqui não, tá? Esse aqui, por exemplo, é um caso bastante novo para vocês, que nós vamos tratar na próxima aula. Tá? Mas aqui a gente já pode usar os vetores, né, aplicando a esses casos, por exemplo. Né? Esse caso em específico, ele envolve projeção de vetores. Tá? Então aqui a gente vai envolver projeção de vetores. Ele quer saber onde que está e qual a intensidade e qual a direção também, né, da força. Né? Então aqui ele fala o seguinte: uma barcaça, que é esse barco aqui, é puxado por 2 rebocadores e diz o seguinte: se a resultante das forças exercidas pelos rebocadores é 22.250 newton, dirigida ao longo do eixo da barcaça, que é esse aqui, esse é o eixo, determine a força de tração em cada um dos cabos quando o alfa for 45 graus. E o valor de alfa para o qual a tração no cabo 2 é mínima. Tá? Então, são duas questões aqui, na verdade. Tá? Primeiro, ele quer saber qual a força de tração no cabo para que alfa seja 45 graus. E a segunda questão é, qual seria o valor de alfa para que a tração seja mínima? Considerando que a resultante tem que ser 22.250. Tá? Não vou pensar demais para resolver isso aqui, não. Tá? Então, se nós temos deixa eu só ver uma coisa aqui. Sim, tá? Onde que tá? Aqui. Então, veja, nós temos uma força resultante que vai ser ao longo do eixo da direção x. Se vai ser ao longo da direção x, tá? Então a força resultante vai ser 22.250 na direção x. É o que o exercício apresenta. O exercício apresenta para nós que a força dos 2 rebocadores é 22.250 no eixo da barcaça. Certo? O eixo da barcaça é esse, portanto, é nesse que nós vamos calcular. E nós chamamos de x. Então, o vetor força A, né, ele, em x, ele é FA cosseno de 30. E em y, FA seno de 30. E em C, nós temos FCx igual a FC cosseno de 45. E em y vai ser menos FC seno de 45 graus. Tá? Então, em y nós temos que ter 0 e em x tem que ser 22.250. Resolvendo o problema, tá? Resolvendo o problema, nós vamos ter essas duas forças nos cabos. Tá?
Tá, professor, mas como que nós fazemos isso? Eu vou mostrar para vocês, tá? Um caso de projeção, né? Vou tomar esses dois casos mesmo, tá? Então vamos lá. Nós temos a barcaça aqui, tá? E os rebocadores, tá certo? Então, nós vamos considerar a barcaça e os rebocadores. Deixa eu diminuir um pouquinho, porque pode ser que a gente precise de um espaço. Tá? Então vamos lá. Vejamos que nesse caso nós vamos ter a força dos cabos vai ser representada pelo vetor FA e pelo vetor FC. Então, esses vetores, eu poderia fazer um pouco maior esses vetores. Deixa eu fazer um pouquinho maior, vai. Tá? Eu vou fazer eles bem maiores. Vou usar os próprios eixos aqui, né, para a gente representar as forças. Então, essa daqui é a força A, porque o rebocador é chamado de A, e esse aqui é a força C no cabo, porque é representado o barco é representado por C. Então, aqui nós temos 30 graus, e aqui nós temos 45 graus, conforme o exercício nos fornece. Então, o exercício fornece esse valor para a gente. Tá? Bom, se aqui é 45 graus e aqui é 30 graus, então agora basta a gente fazer a projeção. Pessoal, observe o seguinte, que... deixa eu pegar um azul aqui, tá? Observa que nós podemos verificar que aqui nós temos um triângulo retângulo. É importante a gente procurar os triângulos retângulos, tá? E procurando os triângulos retângulos, nós podemos chamar a hipotenusa de FA. E nós vamos chamar o cateto oposto de FAY e o cateto adjacente de FAX. Vocês estão acompanhando, né? Se tiver dúvida, vocês coloquem aí para nós, por favor. Então vamos ver o seguinte. Nós queremos saber o valor de FA. Nós não sabemos, tá? Nós podemos escrever FA, o vetor, como sendo FAX na direção X mais FAY na direção Y, na direção J. Tá? Na verdade, ele colocou A aqui, né? FAX e FAY. Sendo que o FAX... Quem é o FAX? E quem é o FAY? Pessoal, se eu estiver muito devagar, falando coisas que vocês já sabem, vocês me falem, tá? Não quero que a aula fique chata, não, tá? Então, por favor, manifesta aí. Então, nós vamos ter o seguinte. O seno de 30 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se nós multiplicarmos aqui cruzado, nós vamos ter que a componente y vai ser FA seno de 30 graus.
E fazemos também com o cosseno. O cosseno de 30 graus é FAX sobre FA. Então, FAX vai ser FA cosseno de 30 graus. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui, gente? Se tiver, fala, tá? Então veja que nós temos dois resultados importantes, né, que são as componentes do vetor FA. Ah, mas e quais são as componentes do vetor FC? O vetor FC nós podemos fazer, eu não vou fazer todo o processo novamente, mas olha só, nós temos aqui outro triângulo, tá? Nós temos aqui outro triângulo. Deixa eu trazer esse FAX para cima, que ele pertence ao outro triângulo, né? Então nós vamos ter, aqui vai ser FCY, a hipotenusa é FC, e aqui vai ser FCX. As intensidades podem ser iguais ou diferentes, eu não estou considerando isso não, tá? Então, o vetor FC, ele é escrito, pode ser escrito como FCX mais FCY na direção J. E o FCX, ele é FC cosseno de 45 graus. Aqui é FC, tá? E o FCY é menos FC seno de 45 graus. E aí vocês perguntam, mas professor, por que é menos FC? Porque ele está contrário, tá, ao FAY. E aqui nós podemos ter colocado o Y apontando para cima, tá? Então, aqui já está montado o nosso problema, né? Então, se nós considerarmos, deixa eu copiar esses dados aqui, tá? Porque nós não precisamos mais da representação gráfica agora. Vamos lá. Bom, agora nós sabemos que a força... Opa! Nós sabemos que a força resultante tem que ser 22.250 e é no eixo da barcaça, então é I, Newton. Tá? Por outro lado, nós temos que a força resultante é igual a FA mais FC. Então, a força resultante vai ser igual a gente soma as componentes, tá? Então vai ser FAX mais FCX na direção I mais FAY mais FCY na direção J. Conforme o exercício aponta para nós, a gente sabe que o exercício fornece esse resultado aqui. Então, nós sabemos que a soma das componentes x tem que ser 22.250. E a soma das componentes y tem que ser zero, tá? Então, com isso, a gente resolve o problema. Tá bom? Que é o que nós fizemos lá no exercício. Tá? Que é o que está aqui. Opa, peraí, cadê? Deixa eu apagar aqui. Acho
Acho que não dá para apagar aqui. Deixa eu... Opa, depois eu vejo isso aqui, tá? Depois eu vejo o que eu fiz aqui. Bom, o que importa para nós agora é que a gente chega ao resultado. Então a gente tem os resultados fazendo olha só, se vocês observarem, vocês estão vendo aqui, ó, em y faz um menos o outro. Em x nós fazemos um mais o outro. Fazendo essas contas, então a gente tem duas incógnitas, que é a intensidade da força no cabo A e a intensidade da força no cabo C. Tá? E resolvendo esse sistema, onde em y nós temos que o resultado tem que ser 0 e em x o resultado tem que ser 22.250 newton. Tá? E resolvendo o sistema, então a gente chega nos resultados que estão aqui. Isso pode ficar com vocês. Tá? Alguma pergunta nesse exercício, gente, até agora? Ok, tranquilo, né? Então, aí a letra... Na letra B, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, anterior, tá? Na letra B, ele diz o seguinte, eu não tenho o resultado aqui, mas o resultado é bastante simples, tá? O valor de alfa para a qual a tração no cabo 2 é mínima. Então ele quer saber qual é o alfa para que seja mínimo. Vamos olhar isso aqui, eu vou mostrar para vocês, e aí vocês fazem esse exercício, tá? Bom, o que acontece é que se nós tivermos dois vetores, então vamos lá, vamos pegar esse vetor e vamos pegar um outro vetor qualquer aqui, tá? Dois vetores. Esse vetor e esse vetor U e vetor V, para ser bem original, tá? E aqui o ângulo θ entre eles. Tá? O produto escalar entre esses dois vetores é o produto escalar V, que pode ser escrito como sendo o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Então, vamos observar o seguinte. Nós podemos ter quando o ângulo entre eles for 0, significa que esse valor aqui vai ser 1. Tá? Cosseno de 0 é 1. Então nós vamos ter um determinado valor de U e V. Tá? Então isso aqui é para... Vamos escrever aqui, vai. Para θ igual a 0, então o produto escalar V vai ser igual a UV. Para θ igual a π sobre 2, né, ou 90 graus, então nós vamos ter o produto escalar V igual a 0. Tá? Ou seja, nós vamos ter U vezes V vezes 0. Então, para esses, para esses valores, né? No caso, aqui nós já temos
um determinado valor, né? Aqui é 30 graus. E aqui é alfa, tá? Para que V seja mínimo, nós vamos ter que ter alfa mais 30 graus, de tal forma que é igual a um valor, né, que é o valor de θ, de tal forma que o produto escalar V seja zero. Então, nós só podemos ter, nesse caso, o alfa igual a 60 graus. Então, o alfa vai ser 60 graus para que a gente tenha o valor de V mínimo. Vamos voltar lá para o exercício, né? Então, o valor de alfa para a qual a tração no cabo 2 é mínima, tá? Então, se você quer ter o valor mínimo de alfa, você pode fazer um estudo como esse que nós fizemos do valor do ângulo. Vamos dar uma olhada aqui no caso, deixa eu aumentar, mudar a página aqui. Vamos fazer aqui, cadê? Vamos colocar os vetores novamente aqui. Esse vetor é um deles. Esse vetor é o outro. E nós temos aqui no meio o eixo da barcaça, tá? Então, vou colocar aqui FC, que é o vetor, e FA, que é esse vetor. Aqui é 30 graus e aqui vai ser alfa. Então, nós vamos fazer o seguinte. FA na direção X mais FC na direção X tem que ser 22.250, porque essa condição não muda, tá? Então, nós vamos ter FA cosseno de 30 graus mais FC cosseno de alfa igual a 22.250. E nós vamos ter FA seno de 30 graus menos FC seno de alfa igual a zero, que são condições que não mudam. Tá certo? Essa condição não muda. Então, aqui nesse caso, veja que nós temos a FA como incógnita, FC como incógnita e alfa como incógnita. Então, nós temos 3 incógnitas. Então, para que FA seja mínima, né, você precisa ter uma condição para essa somatória dos ângulos aqui. Qualquer ângulo diferente de alfa igual a 60 graus que você tiver aqui, né, a FC não vai ser mínima. Alguma pergunta, gente, até aqui? Exatamente, o produto escalar tem que ser zero. Né? O produto escalar tem que ser zero. Tá? Deixa eu voltar aqui. Pode falar. Pode falar, Léo. Eu não entendi a parte B, não. Tá, mas você entendeu? Deixa eu voltar aqui, peraí. Essa parte você entendeu? Aqui que para θ igual a zero, U vezes V é igual a UV. O produto escalar V é igual a UV. E para θ igual a 90 graus, vai ser zero, o produto escalar.
Tá, então se o U vezes V, o produto escalar V vai ser zero, né? Só vai ser zero quando o θ for 90 graus. Como eu tenho o ângulo entre U e o eixo sendo 30 graus, o alfa só pode ser 60, porque a soma de 60 com 30 vai dar o θ, que é 90, que é a condição que a gente precisa ter para o produto escalar ser zero. Entendi. Entendeu? Aham. Tá? Mas essa letra B aqui, na verdade, a gente nem precisa assim se preocupar muito com ela, não. É importante, mas assim, o que nós queremos é que vocês aprendam a fazer projeções. Tá, o Matheus, porque assim, a relação do produto escalar não é com a atração, mas é com os vetores, tá? Então veja que quando a gente, vamos aqui, quando nós então trocamos os vetores U e V pelas forças de tração no cabo, então como nós tratamos essas forças de tração no cabo como vetores, então nós precisamos ter obrigatoriamente FA, produto escalar FC igual a zero. E isso aqui só vai acontecer se θ for 90 graus. Ou seja, se alfa for 60 graus. Porque a gente já conhece o outro ângulo, 30. Então, a relação do produto escalar com a força de tração é pela álgebra vetorial. É porque nós estamos tratando as forças como vetores. E uma vez que a gente trata as forças como vetores, então o produto escalar entre os dois vetores, que são as forças de tração, tem que ser zero. Para que seja zero, o alfa tem que ser 60 graus. Dá para a gente resolver também pelo cálculo diferencial, mas como a gente aqui quer tratar de vetores, né, por conta da disciplina, então a gente está fazendo tudo por meio de vetores. Tá? Então, esse é o que mais, para nós aqui, hoje, o que mais importa são essas projeções aqui, tá? Essas projeções. O restante do exercício é mais para a gente ter como diz, ter uma aplicação. É mais uma aplicação, para ter um estímulo. Mas para todos os efeitos, o que a gente quer mesmo é estudar essas projeções aqui. Tanto é que o próximo exercício, que eu não vou fazer aqui hoje, mas vou deixar para vocês fazerem em casa, estão em casa, né? É esse aqui. Então, a resultante das 4 forças no parafuso. A ideia é fazer a projeção e somar as projeções. Não façam pelo método do paralelogramo. Façam pelo método da somatória das componentes, porque é mais vantajoso para vocês aprenderem em termos da somatória das componentes, até para aplicações computacionais. Tá? É muito importante vocês fazerem isso. Né? Aqui eu vou deixar para você. Esse aqui também pode fazer. Tá? Esse tem as respostas. Esse daqui, gente, eu vou deixar já nas notas de aula disponíveis para vocês, mas não façam. Por quê? Porque depois eu quero ensinar técnica bem direitinho para vocês. Aqui existe uma técnica para a gente achar essas componentes. E nós vamos tratar dessa técnica e eu quero tratar com vocês, junto com vocês. Eu não quero que vocês façam sozinhos, não. Tá? Por enquanto. Aí a gente faz a primeira vez para depois a gente poder aplicar. Tá bom? Porque se vocês deixarem de compreender uma das partes dessa técnica, né, isso pode comprometer depois aí, né, todo o resultado de vocês, porque provoca vícios. Tá?
Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado nisso daqui. Tá? Eu vou interromper o compartilhamento, vou voltar aqui para vocês. Ok, senão... Ô, professor, Oi, pode falar. quando você encerra o compartilhamento de tela, aparece o resultado da enquete. Daí eu acho que seu compartilhamento de tela sobrepõe o resultado. Tá Ah, aparecendo. meu Deus. É sério? Caramba. Oh, meu Deus. Cada coisa, né? Bom, já aprendemos mais uma agora, né? Deixa eu só arrumar aqui a saída do vídeo, que eu tinha arrumado, mas ele desconfigurou, não sei porquê. Tá sendo gravado, né? Para depois a gente colocar lá e... Não que minha cara aqui no vídeo vai influenciar alguma coisa, né? Mas é isso aí. Então acho que o compartilhamento de tela influencia, então. Tá bom. Mas, pessoal, então, veja, nesse início, vocês viram que a gente tratou primeiro dos conceitos, tratamos de primeira lei, segunda lei, terceira lei, como uma recuperação dos conceitos de Física 1, e depois nós fomos para a aplicação, tá? Então, a aplicação, nós vamos trabalhar sempre dessa forma, sempre com aplicações. Então, vocês vão ver, aqui vai ser aplicação, aplicação, aplicação. Tá? Então, é muito importante a gente trabalhar junto. Agora, eu preciso muito que vocês trabalhem essas questões de vetores. Então, vão lá, pega aquelas notas de aula. Tem um vídeo que eu gravei, né, para a turma de Física 1 do semestre passado, né, e lá eu explico um pouco, de forma bastante aplicada também, tá? Sem entrar em muitos detalhes de álgebra vetorial, porque isso aí vocês têm disciplina específica para isso. Tá bom? Então, é importante que vocês vejam as notas de aula que eu vou disponibilizar para vocês depois. Tá bom, gente? Então, é isso. Estamos, então, encerrando a aula de hoje. Abraço.